Pensando na palavra de hoje, Pensando en la palabra de hoy, com muitas coisas que já aconteceram aqui, con muchas cosas que ya pasaron acá, estava muito difícil de pensar em alguma palavra. estaba muy difícil en pensar una palabra E orando e pedindo direção para Deus, y orando y pidiendo la dirección para Dios. eu estava lembrando de ontem. Yo Lembrando? estaba recordando de ayer. Ontem, eu e o grupo, a gente foi evento de skate, Ayer todo el grupo fuimos a un evento de skates, grafite graffiti y búnker, e de rap. y rap. Sí. E era ambiente Y era un ambiente que para a galera do skate que para la gente del skate era muito comum. es muy común. Mas foi uma pessoa que a gente conheceu ontem Pero fue una persona que nosotros conocimos ayer que ficou muito impactada, que se quedó muy impactado porque as pessoas estavam bebendo muito, porque las personas estaban bebiendo cerveza estavam usando muita droga. y estaban usando mucha droga. Mas para nós, Pero para nosotros a gente compreende que comprendemos que é o nosso lugar estar lá. nuestro lugar está allí. E vendo as meninas Vinieron algunas chicas falando com todo mundo hablando con todo el mundo de Jesus, de Jesús. foi muito louco, Fue muy loco, mas também muito engraçado. pero también muy gracioso. Mas em relação ao que a gente viveu ontem, En relación a lo que nosotros vivimos ayer, eu comecei a refletir yo comencé a reflexionar e perguntar: y preguntar, não era mais fácil o Senhor terminar com tudo? ¿no sería más fácil el Señor terminar con todo? Tipo, separar as pessoas que são suas e aquelas pessoas que não são suas, simplesmente Una cosa así, separar las cosas, las personas que no son suyas y otras personas que no son de Él tirar fora? y sacarlas de afuera. E Deus, ele me trouxe uma resposta para isso. Y Dios me trajo una respuesta para eso. E agora vamos partir para o que importa. Y vamos a Seguir para o que importa. vamos a comenzar para lo que importa, Que é a palavra de Deus. que es la palabra de Dios. Em Mateus En Mateo 12, 12, desculpa, Mateus 13, Mateo 13, 24. 24. Do 24 ao 30. Del 24 al 30. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. No meio do trigo. No meio do trigo. E se retirou. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, respondeu ele, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo, deixando-os crescer junto até a colheita. E no meio da colheita direi aos ceifadores: ajuntai primeiro o joio, ateai o feixe para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E Jesus
Y Jesús me respondeu com essa passagem, me respondió con este pasaje, mas não muito diferente do que os discípulos dele. pero en un momento diferente que los discípulos de él. Fiquei Me quedé me perguntando, preguntándome, só isso? ¿solo eso? Mas foi quando Pero fue cuando continuei a estudar. continué estudiando. Aí em Mateus 13, 36, En Mateos 13:36, Jesus ele dá a resposta. Jesús les da la respuesta. Porque nesse período que Jesus traz essa parábola, En este periodo que Jesús trae esta palabra, ele estava no meio de uma multidão. él estaba en el medio de una multitud. E ele mostrou que ele explicou ele falou para toda essa multidão através dessa parábola, Y él explicó a través de esta palabra para toda esa multitud em uma linguagem que era o cotidiano deles. en un lenguaje que era el cotidiano de ellos. Comigo seria a linguagem do skate. Ele iria falar através do skate. Ele usaria o skate. Conmigo sería el lenguaje del skate. Hablaría conmigo a través del skate. E com aquela multidão, Jesus ele falou sobre semear, algo que era normal para aquele povo. Con aquella multitud Jesús habló sobre sembrar, algo que era muy normal para ellos. Mas os discípulos que seguiam Jesus Pero los discípulos que seguían a Jesús não conseguiram compreender o que Jesus queria dizer com essa no palavra. podían entender lo que Jesús quería decir con esa parábola. E foi a mesma coisa que eu me perguntei, mas o que o Senhor quer dizer com aquilo que a gente viveu ontem? Y fue lo mismo que yo me pregunté, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer con aquello que nosotros vivimos ayer? E foi quando existe Jesus, quando ele está junto com os seus discípulos, ele dá a resposta. Y es cuando Jesús está cerca de sus discípulos, Él da la respuesta. E aí é em Mateus Y ahí en Mateo 13, 36. 13:36, Do 36 ao 43. del 36 al 43. Então Jesus, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele e os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo, e as boas sementes são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os seus ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão os seus reinos, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Eles lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol e no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aí. E a partir dessas duas partes bíblicas, Y a partir de estas dos partes bíblicas, muitas coisas começaram a ser respondidas. muchas cosas comenzaron a ser respondidas. Porque eu vi muitas coisas fortes Porque vi muchas cosas fuertes ali ontem. ayer. E mesmo não sendo diferente do que a gente vive no Brasil. Y aún así no siendo tan diferente como lo que nosotros vivimos en Brasil. Mas essa parábola ela me traz um negócio muito interessante. Pero esa palabra me trae algo muy interesante. Que existe dois lados. Que existen dos lados. O trigo e o joio. El trigo y la mala yerba. O bom e o mal. Lo bueno y lo malo.
Mas ele também me traz um cuidado, pero Él también me trae un cuidado. porque entre o trigo e o joio Porque entre el trigo y la mala yerba não existe uma diferença muito grande. no existe una diferencia muy grande. São muito parecidos, Son muy parecidos, só que me traz outros cuidados. solo que me trae otros cuidados. Quando a gente observa algo, Cuando nosotros observamos algo, nós queremos fazer algo. nosotros queremos hacer algo. E muitas vezes a gente quer resolver algo com as nossas próprias mãos, Y muchas veces nosotros queremos resolver algo con nuestras propias manos, como nessa parábola. como en esta parábola. Os servos perguntaram: o senhor quer que arranquemos esse joio? Como en esta parábola, los siervos le preguntaron, Señor, ¿vos querés que arranquemos esta mala yerba? Mas eles não compreendiam. Pero ellos no comprendieron. O papel deles era semear. El papel de ellos era sembrar. E Deus começou a falar comigo: Y Dios comenzó a hablar conmigo. o seu papel é semear Su papel es sembrar sobre essa terra. sobre esta tierra. E a partir disso, o meu olhar para o mundo muda, Y a partir de esto mi visión del mundo cambia. porque eu não consigo decifrar o que é joio e o que é trigo. Porque no puedo descifrar lo que es mala yerba y lo que es el trigo. E através dessa parábola, Y a través de esta parábola, Deus me ensina a eu ter cuidado com as aparências, Dios me enseña a tener cuidado con las apariencias. porque os dois são muito parecidos. Porque los dos son muy parecidos. Então, quando eu coloco essa parábola em aplicação ao que eu vivi ontem, Entonces cuando Dios coloca esta palabra en aplicación a lo que viví ayer, lá eu não consigo identificar quem é joio ou quem é trigo naquele lugar. en realidad es que no consigo identificar quién es mala yerba y quién es trigo en aquel lugar. Mesmo pedindo ao Senhor, Aún así, pidiendo al Señor, me deixa decidir quem é joio ou trigo. pedirle que me deje decidir quién es mala yerba y quién es el trigo. Mas Deus traz de volta. Pero Dios me trae de vuelta. Não é o seu papel. No es tu papel. Você não é o juiz. Vos no sos el juez. E Ele me ensina Y Él me enseña a compreender que o meu papel é semear. a comprender que mi papel es sembrar. E isso daí é muito parecido com o que nós vivemos no Brasil. Y esto es muy parecido con lo que nosotros vivimos en Brasil. Eu queria passar algumas fotos do projeto que nós temos. Quería pasar algunas fotos del proyecto que tenemos. É a pasta culto de hoje, se eu não me engano. La carpetita de culto de hoy. Sim. Esta é uma casa mais conhecida como Skate House. Es la casa más conocida, Skate House. la casa del skater. E a gente alugou essa casa Nosotros alquilamos esta casa com o objetivo de servir a comunidade do skate. con el objetivo de servir a la comunidad del skate. E através de algumas fotos vocês vão conseguir observar a mudança dela A través de unas fotos van a poder observar los cambios de ellos, de como ela era no começo de cómo era en el comienzo e até os dias de hoje. hasta los días de hoy. Foi dias muito difíceis, Fueron días muy difíciles, porque como nós não tínhamos condições, porque como no teníamos condiciones, a gente foi trabalhando nosotros fuimos trabajando pela fé, por la fe. aonde nós fomos fazendo algumas adaptações Todavía fuimos haciendo algunas adaptaciones para ela poder ficar de uma maneira boa para o nosso uso. para que pueda quedar de la mejor manera para nuestro uso. E o objetivo dessa casa é simplesmente servir a comunidade do skate. El objetivo de esta casa es solamente servir a la comunidad del skate. Então temos estudos bíblicos, Entonces tenemos estudios bíblicos, mas também temos o nosso espaço de convívio. pero también tenemos nuestro espacio de convivencia. E esse espaço de convivência é um dos espaços mais brilhantes, Ese espacio de convivencia es uno de los espacios más brillantes, porque nós temos as pistas de skates, porque nosotros tenemos las pistas de skates, mas tudo acontece durante esse espaço, pero todo pasa durante ese espacio, porque as pessoas andam de skate porque las personas andan de skate
E depois elas sentam para conversar. y después se sientan para conversar. E conversando nós podemos compartilhar. Y conversando nosotros podemos compartir E a gente também consegue chorar com eles. y podemos también llorar con ellos. Uma foto anterior passou um casal de irmãos En la foto anterior pasó una pareja de hermanos. que foi os primeiros hóspedes da nossa casa. Fueron los primeros huéspedes de nuestra casa É também um dos nossos serviços. y de nuestros servicios. E através dos nossos espaços, Y a través de nuestros espacios criamos convivência, creamos convivencia, relacionamentos. relaciones. E é muito complicado Y es muy complicado porque as pessoas que vieram, que nós vimos ontem, porque las personas que nosotros vimos ayer é um público que frequenta a nossa casa. es un público que frecuenta nuestra casa. E Deus nos ensinou Y Dios nos enseñó a olhar para eles a mirarlos com amor, con amor, sem olhar sin mirar com um olhar de julgamento. con una mirada de juez. E nesse espaço a gente ensina a palavra Y en ese espacio nosotros enseñamos la palabra e perguntamos se eles querem tomar a decisão y le preguntamos si ellos quieren tomar una decisión de viver a Cristo. de vivir a Cristo. E a partir disso, Y a partir de eso, criar uma vida crear una vida perante a palavra. perante a palavra. Delante de la palabra. Então, esse espaço Entonces ese espacio é como se fosse o nosso terreno de semeadura. es como si fuera nuestro terreno para sembrar. E nós não sabemos Nosotros no sabemos quem é o trigo quién es el trigo e quem é o joio. y quién es la mala yerba. Muitas pessoas parecem ser joio, Personas parecen ser mala yerba, mas no final pero al final eles escolhem ellos eligen ser trigos. ser trigos. Então, a partir destas convivências, Entonces, a partir de esta convivencia, nós podemos aprender muitas coisas. nosotros podemos aprender muchas cosas. Que o reino de Deus, Que el reino de Dios, ele acaba sendo radical, él termina siendo radical, muito parecido com o skate. muy parecido con el skate. Ou você é trigo, O vos sos trigo ou você é joio. o vos sos mala yerba. Mas nós não podemos tomar a posição Pero no podemos tomar la posición de Deus. de Dios. E através dessas convivências, Y a través de esas convivencias, nós temos semeado nosotros hemos sembrado muitas coisas muchas cosas na vida de muitas pessoas, en la vida de muchas personas, de muitos lugares. en muchos lugares. Tenho um irmão Tengo un hermano que está hoje aqui na viagem, que estábamos haciendo check-in en el viaje, ¿verdad? que é fruto Que es fruto dessa semeadura. de siembra. Eu queria chamar o Leonardo Quería llamar a Leonardo para ele poder falar um pouco para poder él hablar un poco de como foi a conversão dele. de cómo fue su conversión. Oi, boa noite. Hola, buenas noches. Meu nome é Leonardo, como vocês já sabem. Mi nombre es Leonardo E a minha conversão foi quando eu conheci a Skate House. mi conversión es cuando yo conocí a los skaters. Antes de conhecer a Deus, eu tinha muitos problemas com álcool, Antes de conocer a Dios, yo tenía muchos problemas con el alcohol, com festas, con fiestas, mulheres. mujeres. E eu sempre senti um vazio muito grande dentro de mim. Yo siempre sentí un vacío muy grande dentro de mí. E lá na Skate House, Ahí en la casa de los skaters, eu conheci a Cristo através do João. yo conocí a Cristo a través de João. Nós éramos amigos. Nosotros há éramos há amigos muito tempo hacía já. mucho tiempo ya. E
Foi no comecinho da skate house, era um dia que eu estava muito mal. Fue ahí en el comienzo que comencé en la casa del skate, yo estaba muy mal. E ele falou pra mim, vamos num lugar. Y él me dijo, vamos a un lugar. E esse lugar foi onde começou a skate house. Y ese lugar fue donde comenzó la casa del skater. E estamos lá desde o começo. Y estamos allí desde el comienzo. Já vão fazer 4 anos. Ya van a ser 4 años. E lá foi onde eu conheci a Cristo. Y allá fue donde yo conocí a Cristo. Todo esse vazio que eu sentia Todo ese vacío que yo sentía foi preenchido por Deus. fue tomado por Dios. E é isso. Eso. Fico muito feliz, Me quedo muy feliz, não só pela skate house, no solo por la casa del skater, porque possa tá dando fruto a algo parecido, porque pueda estar dando fruto o algo parecido, mas sim porque o que Deus pediu pra gente, pero sí porque lo que Dios nos pidió, a gente está tentando praticar. nosotros estamos intentando practicar. Então, dessa parábola, Entonces, en esta parábola, eu comecei a perguntar yo comencé a preguntar para Deus, qual que é o meu papel? a Dios, ¿cuál es mi papel? E Deus me trouxe Y Dios me trajo, o que eu tenho que fazer. ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Se nós somos servos, Si nosotros somos siervos, nós temos que, em primeiro lugar, obedecer ao nosso Senhor. tenemos que en primer lugar obedecer a nuestro Señor. Um servo, ele se alegra Un siervo se alegra do trabalho que o Senhor estipulou para ele fazer. del trabajo que el Señor estipuló para que él haga. Ele não tá, o servo ele nunca pensa no resultado, El siervo nunca piensa un resultado, mas em fazer a vontade do Senhor. pero sí en hacer la voluntad del Señor. O servo, ele acaba sendo paciente. El siervo termina siendo paciente. E através dessa parábola nós conseguimos compreender o nosso papel como servo que trabalha na lavoura. Y a través de esta parábola nosotros podemos entender nuestro papel como siervos E conseguimos compreender o papel de Deus y podemos entender el papel de Dios como cabeça da igreja. como cabeza de la iglesia. Então eu creio que algumas coisas que a gente tem vivido na skate house Entonces creo que algunas cosas que nosotros hemos vivido en la casa del skater é muito parecido com o que vocês têm vivido aqui nessa igreja. es muy parecido con lo que ustedes han vivido acá en esta iglesia. E isso me deixa muito feliz, Y eso me deja muy feliz, porque existem servos aqui. porque existen siervos aquí. E através dessa parábola, Y a través de esa parábola, isso faz com que eu cresça em relação a relacionamento com Deus, y hace que yo crezca en mi relación con Dios, em compreender que as coisas não estão na força dos nossos braços, en comprender que las cosas no están en nuestras manos, e sim nas mãos dele. pero sí en las manos de Él. O julgamento não está nas nossas mãos, Juzgar no está en nuestras manos, mas ensina a mão dele. pero sí en las manos de Él. Me ensina a não olhar para as pessoas de uma maneira acusadora ou de uma maneira já que possa selecionar essa pessoa em ela ser salva ou não. Me enseña a no mirar a las personas con una mirada de condena, de juzgar, de seleccionar quiénes son salvos o no. Mas me traz a consciência do foco que eu tenho que ter. Pero me trae a conciencia el foco que debo tener. E também a palavra consegue me trazer maturidade. Y esta palabra también me trae madurez. Por que a gente não tem que arrancar o joio? Porque nosotros no tenemos que arrancar la mala yerba. Nós não arrancamos o joio por causa do trigo.
pero porque no arrancamos la mala hierba por causa del trigo. Então tem pessoas no mundo Entonces hay personas en el mundo que são trigo. que son trigo. Então muitas vezes a gente olha e é mais fácil a gente ter um olhar de cortar tudo. Y muchas veces nosotros tenemos una mirada de querer cortar todo, Mas Deus nos traz um olhar de misericórdia. pero Dios nos trae una mirada de misericordia, E é o olhar que a gente tem que ter pelas pessoas. de la mirada que nosotros tenemos que tener hacia las personas. Então ontem naquele lugar, Entonces ayer en aquel lugar, mesmo sendo um lugar muito complicado, aún siendo un lugar muy complicado, eu creio que tem trigo lá naquele lugar. yo creo que hay trigo en ese lugar. E é nesse ponto que eu quero chegar. Y es en ese punto donde yo quiero llegar. Nós perante a Deus éramos todos joios, Nosotros delante de Dios éramos todos mala hierba, mas através de Cristo Ele nos tornou em trigos. pero a través de Cristo Él nos transformó en trigos. Então nós temos um papel a exercer, Nosotros tenemos un papel a ejercer, de continuar semeando de continuar sembrando e encontrar os nossos irmãos que estão perdidos no meio do joio, y encontrar a nuestros hermanos que están perdidos en medio de la mala hierba, mas não arrancá-los de lá, pero no arrancarlos a ellos de allá, mas e sim cultivá-los, pero sí cultivarlos, porque vai chegar o dia do Senhor porque todavía no llegó el día del Señor e o Senhor é quem vai colher. y el Señor es quien va a escoger. Então é através dessas vivências que eu tenho tido aqui, Y entonces a través de estas vivencias que yo he vivido acá, como no Brasil, como en Brasil, eu compreendo que o mundo inteiro tem lugares a ser semeados. yo comprendo que el mundo entero tiene lugares a ser sembrados. E eu creio que Deus tem levantado a igreja para semear. Yo creo que Dios ha levantado a la iglesia para sembrar. Então eu creio que é mais ou menos isso Creo que es más o menos eso, que eu gostaria de compartilhar com vocês. que a mí me gustaba compartir con ustedes, Porque eu já fui esse trigo porque yo ya fui ese trigo que muitas pessoas olharam que muchas personas miraron e não deram nada. y no dieron nada. Mesmo não usando droga, Aún sin usar drogas, as pessoas olhavam las personas me veían e chegavam a alguma conclusão. y llegaban a una conclusión. Deus não tem plano ali. Dios no tiene un plan en él, Mas é muito interessante pero es muy interesante como em Samuel, cómo Samuel, Deus falou com Samuel que não era para ir pela aparência, Dios habló con Samuel de que no era para ir por la apariencia. e quando ele foi ungir Davi, Cuando él fue a ungir a David, os irmãos deles, creio que aparentemente deveriam ser melhores, los hermanos de ellos, él creyó que los hermanos de ellos aparentemente podían ser mejores, mas ele era o menor pero él era el menor e ele foi o escolhido. y él fue escogido. Eu creio que aqui Y yo creo que aquí está a descendência de Davi, está la descendencia de David, aqueles que foram escolhidos, aquellos que fueron escogidos, mas não pela imagem, y no por la imagen, mas e sim porque Deus os escolheu. sí porque Dios nos escogió. Então eu creio que a palavra seria essa, Yo creo que esa sería la palabra, que a gente como servo que nosotros conservemos possamos olhar para o mundo una mirada para el mundo com os olhos de Cristo, con los ojos de Cristo, não com os nossos olhos. no con nuestros ojos. Eu acho que é isso. Yo creo que es eso. ¿Querés? Eso. Jesus, muito obrigado por essa noite. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Obrigado porque o Senhor é real. Gracias porque vos, Señor, sos real. E eu me sinto em casa, Jesus, Yo me siento en casa, Señor. porque eu creio que o Senhor está aqui. Yo creo que vos estás aquí. Porque a família de Cristo é uma só. Porque la familia de Cristo es una sola.
E eu creio que o seu Espírito testifica isso. Yo creo que tu Espíritu testifica esto. Por isso que eu creio que eu estou em casa. Por eso, Señor, yo creo que estoy en casa. Dessa maneira que eu te agradeço por essa igreja, De esta manera, Señor, yo te agradezco por esta iglesia, pelo que o Senhor tem feito aqui, Jesus. por lo que el Señor ha hecho aquí, Jesús. Que o Senhor tire todo o medo Señor, saque todo miedo e que o Senhor o encha-os de amor, Pai. y que nos llene de amor, Padre. Porque eu creio que tem pessoas lá fora Porque yo creo que hay personas allá afuera que precisam ser alcançadas. que necesitan ser alcanzadas. Então levanta pessoas, Pai. Entonces levanta personas, Padre. Levanta essa igreja, Jesus, Levanta esta iglesia, Jesús, para continuar fazendo a sua obra. para continuar para hacer tu obra. Dê força, Jesus, Danos fuerza, Jesús, sabedoria, sabiduría, para que eles possam fazer a sua vontade. para que ellos puedan hacer tu voluntad. Que não nos deixe levar pelas aparências, Jesus, Que no nos dejemos llevar por las apariencias, mas Jesús, que a gente seja levado pelo seu amor. pero que seamos llevados por tu amor. Dessa maneira que eu te agradeço, De esta manera yo te agradezco, porque eu estive em casa. porque yo estuve en casa. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén.